Você já deve ter escutado provavelmente de pessoas que se auto-sabotam. Ou talvez todo mundo se auto-sabote. Quando tem chance de fazer algo certo, de ter sucesso em alguma coisa, parece que alguma coisa mais forte atua sobre a pessoa e ela vai lá e falha. Ou então experiências desprazerosas que são repetidas, sonhos desprazerosos que são sonhados mais de uma vez. Por que isso acontece? Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud Reich 1, aula número 8. Bem, pessoal, estamos aqui no nosso livro, que você já tem aí. Se você não tem aí, você pode participar do grupo do Telegram. Manda uma mensagem lá para Saulo Durso Ferreira Psi, ou para o telefone que aparece aí também. E aí você pede para ser incluído no grupo de personalidade. É importante você falar qual grupo você quer entrar, para eu conseguir encaixar você no grupo certo. Muito bem. Estamos aqui no livro, a última aula de Freud, desse curso que é Freud, Reich, Jung. Estamos na aula número 8, capítulo 8. Que começa o seguinte: 1920 vai acontecer uma mudança fundamental na psicanálise. É interessante localizar o que está acontecendo nas nossas aulas. Tivemos uma aula chamada Luta e Melancolia, que foi um texto posterior à introdução ao narcisismo, que é um texto fundamental para entender psicanálise, localizar vários outros autores no diálogo com Freud. E então um texto que acontece logo depois de introdução ao narcisismo é Luta e Melancolia. E ele é muito importante porque Freud vai perceber que o Freud vai fazer uma análise do luto, um processo já descrito em Introdução ao Narcisismo, da perda do objeto, do retraimento da libido. E Freud fala nesse texto também de um luto patológico, um estado em que a pessoa fica nesse embotamento, nesse ensimesmamento. Aparentemente existiria uma retração da libido para o próprio ego, porém o Freud vai escutar ali um certo masoquismo moral, a pessoa atacando a si mesma, e sem um componente da vergonha, e a vergonha é o índice para saber que o ego está, entre aspas, em funcionamento. Então Freud começa a pensar que alguma coisa aconteceu a esse ego, uma deformação nesse ego, que ele ataca a si mesmo. Então esse é um ponto. 1916, 1917. Depois nós trabalhamos outro texto, o Id e o Ego, 1923, sobre uma parte da personalidade que parece que é uma agência crítica, muitas vezes super severa, que ataca o próprio eu da pessoa, o próprio ego, que Freud chamou de superego. Então nós temos aqui esse texto de 1916, 17, nós temos aqui esse texto de 23, mas tem algo acontecendo nesse meio de caminho, que é em 1920, quando Freud vai estruturar, vai postular, vai propor a noção de pulsão de morte. É interessante pensar que pulsão de morte, essa ideia, o impulso de morte, impulso de destruição, não é uma ideia autêntica de Freud, é uma ideia que Sabina Spielrein, ela já vinha desenvolvendo isso nas reuniões de quarta-feira dos psicanalistas. Ela tem um texto chamado A Destruição como Causa do Devir, que ela apresentava isso constantemente nesses encontros, nessas reuniões, e o Freud, de alguma certa forma, e o Freud não se interessava totalmente, ou dizia que não era momento ainda de publicar esse texto. Quando ele escreve, ou mais além do princípio do prazer, que ele traz a ideia de pulsão de morte, ele paga tributo a Sabina Spielrein, um tributo assim pequeno, né? Mas está ali. E é interessante também pensar que Freud está falando de tempos de guerra, 1920, final da Primeira Guerra Mundial. Freud se depara com esse cenário de destruição e pessoas que retornam da guerra, pessoas que retornam com seus traumas, com as suas neuroses traumáticas, com as suas neuroses de guerra. Certo? Então, por isso que é importante localizar aqui. E aí tem uma pergunta-chave a ser feita nesse texto de 1920, que está aqui logo na primeira página do capítulo 8, que diz o seguinte, olha só. A questão básica que fornecerá a Freud a ocasião para deixar-se, enfim, seduzir pelas especulações a respeito da existência de impulsos de vida e de morte é uma questão clínica. Esta questão pode ser assim formulada. Aí vem a pergunta-chave que eu falei para vocês. Considerando que o princípio do prazer seja o motor básico do funcionamento da personalidade humana, como pode o homem, então, repetir situações em sonhos ou atos, mesmo que essas lhe sejam extremamente desagradáveis? Entenderam a questão? Freud postula desde o começo ali que o nosso funcionamento psíquico funciona a partir do princípio do prazer. Buscamos experiências de prazer e evitamos experiências desprazerosas. Porém, na clínica,
essas pessoas que retornavam da guerra, mas não só isso, vou falar daqui a pouco de outras questões, né, de a pessoa buscar então experiências, repetir sonhos que são desagradáveis. Se funciona a partir do princípio do prazer, como explicar essa busca pelo desprazer? Para isso então ele vai reformular a sua ideia das pulsões, lembrando que existe uma infinidade de pulsões, já falamos lá no passado de pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Aqui Freud faz uma nova divisão em duas grandes pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Eros e Thanatos, pulsão de vida Eros, pulsão de morte Thanatos. Muito bem, e virando a página nós temos uma das máximas, né, uma das frases fundamentais para entender essa ideia de pulsão de morte, que é a seguinte: a pulsão tende a restabelecer um estado anterior, inorgânico. Então Freud começa a ter essa ideia, ele traz esse postulado que a pulsão sempre busca um estado anterior. Então, de alguma forma, essa nossa destrutividade, essa busca por esse desprazer, essa busca pela destruição do outro, de si mesmo, teria a ver com um retorno ao estado anterior de toda a matéria humana, animal, viva, que seria retornar ao estado inorgânico. Então ele começa a caminhar por aí. É importantíssimo dizer que Freud começou a enveredar por um caminho que vários psicanalistas não concordaram com a proposta dele. Então esse é um momento de algumas rupturas, de pessoas dizendo assim, não, isso que Freud fala não está correto. O Winnicott vai dizer o único erro de Freud é a questão da pulsão de morte. Então não é algo que é aceito por todos. É interessante também nesse ponto que o Lacan, no seu retorno a Freud, na sua releitura de Freud, ele vai dizer que não só a pulsão de morte existe, como a única pulsão que existe é a pulsão de morte. Eu até vou explicar um pouquinho disso no finalzinho, quando eu falar desse esquema aqui, que esclarece algumas coisas, inclusive a ideia do Lacan. Bom, aí um outro ponto muito importante que diz assim, que foi o jeito que eu abri o vídeo de hoje, dizendo: Freud encontra então uma explicação para essas compulsões em repetir situações antigas que estariam em contradição com o princípio do prazer. Tais como elas se revelam nos repetidos pesadelos onde são retratados eventos traumáticos ou ainda em situações de vida onde o sujeito fracassa invariavelmente segundo um mesmo modelo nos momentos mesmos em que ele reunira todas as condições para obter algum sucesso ou triunfo. De novo aqui, em situações de vida onde o sujeito fracassa invariavelmente segundo um mesmo modelo. Em outras palavras, é aquilo assim, por que repetimos os mesmos erros? Ou o que eu falei numa das aulas, o toquinho que sempre tropeçamos. Sempre falhamos de uma mesma forma, parece ter uma repetição. Até falei numa das aulas, por que isso acontece? Por que isso, não sei o quê? Por que isso acontece? Então, o que acontece quando tudo vai bem, tudo está dando certo, aí na hora do triunfo, pum, dá errado. Então, essa coisa que dá errado, essa coisa que se destrói, essa coisa que se fragmenta, essa coisa que falha, essa coisa que é desprazerosa, Freud começa a enxergar isso cada vez mais na clínica e vai chamar isso de pulsão de morte. Agora, eu vou trazer para vocês o livro onde Freud apresenta tudo isso. Está aqui, Além do princípio do prazer, ou mais além do princípio do prazer, depende da tradução, trazer alguns pontos no capítulo 2, que Freud está tratando a ideia de neurose traumática, neurose de guerra, essas pessoas que continuavam a trazer os seus traumas mesmo depois de ter passado o evento, por que ficar sonhando com isso, por que trazer esses sentimentos desprazerosos o tempo todo. Ele diz assim, podemos considerar o estudo do sonho como o caminho mais confiável para investigar os processos psíquicos profundos. Bem, a vida onírica da neurose traumática apresenta a característica de reconduzir o paciente repetidamente à situação de seu acidente, da qual acorda com um susto renovado. De novo, a vida onírica da neurose traumática apresenta a característica de reconduzir o paciente repetidamente, compulsão a repetição, a situação do seu acidente, da qual acorda com um susto renovado. É interessante que ele vai trazer isso de pessoas que passam por essa experiência traumática e ficam revivendo isso. E veio uma outra parte aqui, que isso é um clássico da psicanálise. Até assim, se você vai dizer por aí que você entende de psicanálise, você tem que falar desse assunto, que é o for-da. For-da é o famoso jogo do carretel,
que o Freud traz a descrição de uma criança num jogo de carretel, num jogo lúdico ali, numa brincadeira, que depois saberemos que era o seu neto, e que é o seguinte, é uma criança, um menino de 1 ano e meio, com a brincadeira que ele mesmo inventou. E qual que é a brincadeira? Essa criança aqui está passando para a experiência do afastamento da mãe. A mãe está retomando, né, o seu trabalho, retomando as suas atividades e começando a deixar o filho sob os cuidados de outra pessoa, dos avós, no caso aqui tem Freud na história, né? E é interessante que é o seguinte, a criança está passando por uma experiência de afastamento da mãe, e então ela começa com um jogo a princípio enigmático, e aí o Freud começa dizendo que essa criança que está passando por esse momento tinha o hábito de pegar objetos e arremessar para longe, fazendo uou, né? Pegava o objeto e jogava para longe, e ele entendia muito bem o porquê disso. Tinha lá as suas hipóteses, mas ainda não tinha uma certeza. Então, depois de um certo tempo, esse jogo se amplia e a criança pega um carretel de linha, né, e pega esse carretel e arremessa para longe, só que na sequência puxa para perto. Pega de novo, arremessa para longe e puxa para perto. Esse processo de jogar para longe e puxar para perto era acompanhado de 2 sons, que era o for quando eu jogava para longe e o dá quando reencontrava o objeto. For quando jogava para longe, dá quando reencontrava o objeto. É possível pensar nisso de uma das coisas que você encontra sempre na infância, que eu já falei em outros vídeos, que é a criança que passa por algo de forma passiva, ela repete isso de maneira ativa. Então agora, né, se a mãe se afasta dela sem o controle dela, agora ela recria essa situação, só que agora ela está no controle. Mas é interessante que é uma experiência desprazerosa, a experiência do afastamento materno. Tudo bem que depois você tem ali o reencontro, mas por que ficar nessa repetição incessante de reencontrar o desprazer do afastamento? Então esse é outro ponto que o Freud traz. Então a compulsão à repetição vai pensar desde as neuroses de guerra, aquilo que os pacientes traziam em termos de um sofrimento que reaparecia, um sofrimento vivido que reaparecia constantemente, até esse jogo infantil do Fordá, uma experiência de desprazer que se repete, compulsão à repetição. Outro texto que vale a pena ressaltar aqui nessa aula é o texto Compêndio da Psicanálise, que eu já falei para vocês dele em outras aulas, falando tanto da sua teoria quanto da prática, como é que ele trabalha com a psicanálise na prática. Então ali você tem um rico material para entender o Freud explicando a psicanálise, é o último livro do Freud, então você tem ali um Freud bem maduro contando sobre sua teoria e ao mesmo tempo da sua prática clínica, então vale muito a pena. E nesse texto, Freud ele traz um capítulo sobre as pulsões, sobre os impulsos. Ele vai trazer a ideia também de pulsão de vida e morte, eros e pulsão de destruição, ele começa chamando assim, depois chama de tânatos. Vai dizer o seguinte, eros é a pulsão que busca fazer ligações. E a pulsão de destruição é a pulsão que busca destruir coisas. Então uma está fazendo junções e outra está fazendo disjunções. Um está buscando constância, o outro está buscando quebras. Um está buscando vida, multiplicidade, multiplicação, e outro está buscando isolar o indivíduo, reduzir a experiência anterior a tudo isso, que seria inorgânica. Pois bem, outro ponto importante para você quando for estudar é que Freud vai dizer que a energia de Eros é a libido. Isso nós já conhecemos então o termo libido em outros textos, mas aqui Freud coloca nesse lugar, a libido como energia de Eros, mas vai dizer, e qual o nome da energia de Tânatos? Ele diz, nos falta um nome equivalente a libido para Eros, para nomear a energia da pulsão de morte, da pulsão de destruição de Tânatos. Inicialmente, né, a pulsão, esse Tânatos, está silenciosa, enquanto ela é interna, então silenciosa nesse momento. Aqui é o momento da pulsão de morte silenciosa. E quando essa pulsão se externaliza, ela aparece como pulsão de destruição. Então você pode enxergar isso no processo natural, né, da criança começar a ficar violenta, de começar a atacar a mãe, pai, atacar os amiguinhos, a jogar coisas, a ficar mais agressiva. Então isso é uma forma de expressão da pulsão de destruição. Então Freud coloca como algo natural até esperado.
E podemos pensar, né, nisso aqui em níveis maiores, então esse desejo, por exemplo, por violência, a experiência de busca pela guerra, a experiência de busca pela destruição, pelo caos, ou por exemplo, até o nosso sadismo de, sei lá, você vê um acidente, você para, você quer assistir aquilo, e você fica horrorizado, mas ao mesmo tempo filmando assim, nossa, que horrível, olha isso, eu preciso filmar essa coisa horrível, meu Deus, deixa eu mandar para todo mundo do meu WhatsApp, porque é tão horrível que as pessoas precisam ver. Então vê nisso essa busca por esse desprazer, e aí a pessoa assiste aquele vídeo, acha horrível, mas não consegue deixar de repetir e quer assistir de novo, e é tão desprazeroso, mas quer assistir de novo. Sei lá, você vê um filme de terror que te causa muito mal, você quer assistir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E é interessante pensar nisso, porque essa pulsão de destruição é Thanatos externalizado, certo? Só que também é interessante pensar na impossibilidade de que essa pulsão de destruição possa ser colocada pelo lado de fora. Claro que isso tem profundos estudos e consequências, e formas de pensar, e situações para se pensar, mas vamos pensar às vezes numa moral repressora excessiva, de uma família que proíbe qualquer tipo de agressividade dentro dela. Para onde vai essa pulsão de destruição? Só tem um único caminho, que é voltar contra a própria pessoa. Como nós falávamos lá em Luta e Melancolia, que para não atacar o objeto, a pessoa ataca a si mesma. Freud até traz algumas passagens, né, que a pessoa, quando fala aquelas coisas sobre ela mesma, na verdade seria direcionada a um objeto, mas ela não fala isso em relação ao objeto. Podemos até pensar que nesse caso, agora acrescentando a ideia da pulsão de morte, que essa pulsão de destruição não pode ir para fora e é voltada contra o próprio indivíduo. Então provavelmente você já entendeu onde vai dar nisso. Isso vai acontecer, se a gente for pensar aqui, nessa pulsão de morte, nessa pulsão agressiva que deveria ser voltada para fora, voltando para a própria pessoa, essa pulsão de destruição, podemos enxergar aqui os rudimentos do superego. Por isso que eu falei para vocês que essas aulas elas vão se somando para finalmente em 23 chegar naquele modelão lá da segunda tópica. Então, quando você pega lá a introdução ao narcisismo, estado do luto, depois luto e melancolia, o luto patológico de uma parte do ego que volta contra ele mesmo. Você chega agora aqui, a ideia da pulsão de morte, silenciosa inicialmente enquanto interna, depois externalizada, a pulsão de destruição. Se ela então não pode se ligar aos objetos externos, ou por mais que ela se ligue a objetos externos, uma parte volta contra a própria pessoa, que existe o retraimento de uma parcela disso, eu tenho ali os elementos que vão formar mais tarde o superego. Então aqui, no retorno contra a própria pessoa, temos o rudimento do superego. Se você pegar de novo o texto de hoje, da aula de hoje, o texto 8, vai aparecer ali o sentimento de culpa como uma das características da pulsão de morte atuando contra o próprio ego. Então, por isso que o ego, por isso que vai ser pensado assim, que a pulsão de morte está a serviço do superego contra o ego. Então eu tenho aí esse estado de culpa, e é uma ideia muito interessante que Freud traz a respeito da culpa, que ele vai dizer assim, sobre a culpa e o crime, que nós não sentimos culpa porque cometemos um crime. Na verdade, a culpa é anterior. Por que anterior? Porque Thanatos já está lá. Silencioso inicialmente, depois a pulsão de destruição voltada para fora e uma porção ainda voltada para dentro de si mesmo, ou porções maiores voltadas para si mesmo, e o sentimento de culpa é inerente à nossa personalidade. Então, qual é a relação da culpa com o crime? A relação que Freud vai colocar é: não nos sentimos culpados porque cometemos crimes. Freud faz essa inversão e vai dizer o seguinte: nós cometemos o crime porque nos sentimos culpados. Pulsionalmente nos sentimos culpados por conta da estrutura da pulsão de morte, e aí então cometemos crime para de alguma forma legitimar essa culpa, né? Direcionar essa culpa para alguma coisa que tem algum tipo de sentido. Olha que inversão interessante. Por fim, tem um esquema aqui muito legal para você continuar no seu estudo aí de pulsão de morte. Fundamentos da Psicanálise, volume 2, Coutinho Jorge faz um esquema aqui muito legal, acho bem útil de se pensar a questão das pulsões, porque você vai ter lá essa briga, né? Vamos dizer que não existe pulsão de morte, o Lacan vai dizer que só existe a pulsão de morte, enfim. E o modelo que ele traz é um modelo de continuidade, assim, né? Ele vai trazer uma sequência aqui que você consegue localizar tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte na história. Eu vou tentar dar um foco aqui. Seguinte, X, Y, X' e Z. Aí eu tenho aqui, a pulsão, um acúmulo dessa energia, lembrando da aula sobre o id, né? Esse acúmulo de energia,
Aí eu tenho uma descarga e um mais além dessa descarga e que não para aqui, né? Então o que eu tenho aqui, ó? De X para Y é a chamada excitação sexual, que é uma experiência de desprazer. Vamos imaginar aqui, ó, como o modelo da bexiga que eu falei para vocês, que vai se enchendo e vai causando o desprazer de estar cada vez mais cheia. Depois eu tenho aqui, ó, de Y para X', eu tenho a descarga dessa energia, prazer, tá aqui, ó. Um desprazer sexual, essa excitação que vai aumentando, aumentando, aumentando. A descarga, o prazer sexual. Aí ele vai chamar aqui, ó, esse X' do gozo sexual, a pequena morte, é ficar acabado após o gozo. Nesse esquema, então, ó, X, Y, X', ele fala isso daqui, pulsão de vida, só que ele vai equivaler aqui pulsão de vida a pulsão sexual. O princípio do prazer, tudo aqui acontecendo no princípio do prazer. A partir do X' começa o mais além do princípio do prazer. Aí eu tenho, ó, de X' até Z aqui embaixo, e isso é a pulsão de morte. Aqui o Z seria a morte para Freud, o gozo para Lacan. Se você enxergar nesse esquema, ó, eu tenho o movimento completo, como se fossem continuidades. Você tem o processo de junção, a experiência de acúmulo, acúmulo, desprazer, depois eu tenho uma descarga, a coisa vai, e algo precisa para parar isso. Só que, se não tiver nada que pare, eu tenho mais além do princípio do prazer, que afunda, 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 afunda. Por isso, pensando na máxima do Lacan, que toda pulsão é pulsão de morte, X, Y, Z seria o circuito de que toda pulsão é pulsão de morte. Então é isso. A ideia da pulsão de morte, volto a falar, é algo polêmico, é algo a ser pensado, a ser experienciado. Você vai ter ali autores que falam sobre isso de forma muito interessante. Melanie Klein tem uma proposta, Lacan tem outra proposta. Alguns vão dizer que não, que essa história está completamente errada. Independente de tudo isso, acho interessante você se aventurar por esse texto, mais além do princípio do prazer, e o compêndio da psicanálise. Então é isso, encerramos hoje as nossas aulas de Freud e a partir da próxima começaremos com Reich. Até lá e bons estudos!